Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro do profeta Isaías. E essa é uma época bem complexa. É uma época, esse final do livro de Isaías, é uma época em que o povo de Israel eles transformaram a adoração e o sacrifício ao Senhor em uma coisa simplesmente externa. Eu escrevi aqui: as cerimônias, elas não representavam necessariamente o que estava no interior das pessoas. Por fora eles faziam sacrifícios ao Senhor, eles faziam suas ofertas, faziam sua adoração, mas o coração deles não estava ali, o coração deles estava longe. Havia leis do Senhor, havia orientações do Senhor para que isso não acontecesse em Israel, que o Israel não vivesse apenas de maneira exterior, uma religiosidade apenas exterior e totalmente separada, desvinculada do que realmente estava no interior das pessoas, do que as pessoas eram. O texto lá de Deuteronômio 10:16, ele fala sobre isso e ele vai dizer: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. A circuncisão era a aliança entre o povo de Israel e Deus, não é a marca dessa aliança. O Senhor ordenou que as crianças, elas e os homens, eles cortassem o prepúcio, né? Fizesse aquela corte no prepúcio, e essa era a marca externa da aliança do povo de Israel com Deus, né? Todos os homens deveriam fazer a circuncisão. E eles acreditavam nisso, que eles eram o povo de Deus, porque eles não eram incircuncisos, nós não somos incircuncisos. Mas a orientação do Senhor, ela era para que a circuncisão externa, essa aliança externa, representasse aquilo que estava no coração deles. Ah, representasse o que ia lá dentro da alma, no interior. A aliança, ela partia de uma disposição interna em se render e obedecer os princípios e as leis do Senhor. Não é? E o Senhor diz bem claro: circuncidai os vossos corações. Os profetas que o Senhor mandou, eles ofereceram denúncias, eles apontaram erros e falhas quanto ao povo de Israel de ter uma adoração, uma religiosidade apenas de capa, apenas externa. E chega a dizer: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração ele está longe de mim. Me honra com seus lábios, me honra só de boca para fora, só externo. O seu coração está longe. Isso faz lembrar Deuteronômio: circuncidai os vossos corações. A aliança é algo que vai muito além de marcas externas, de ritos, vai muito além de sacrifícios apenas que eu faço. Todo sacrifício ele deveria representar um arrependimento, alguém que verdadeiramente se arrependeu do mal feito, se arrependeu de ter atentado contra Deus, contra a vontade de Deus, ter transgredido a lei de Deus. Então o sacrifício representava algo interno do arrependimento do coração do povo de Israel. E eles não viviam mais assim. Então o profeta faz sérias denúncias contra o povo. Na adoração do povo de Israel, todo o ser deles deveria estar envolvido nesse processo, nessa cerimônia, e não apenas a parte externa. Eu escrevi aqui: todos que vinham oferecer sacrifícios e adoração deveriam ter um coração arrependido. Um coração arrependido e que confiava na graça de Deus para ser aceito. Então as pessoas eram aceitas por causa da graça de Deus, devido ao que estava no coração deles, o arrependimento. O Senhor
ele havia prometido, e isso até em um livro de Levíticos, ele fala isso no final do livro de Levíticos, se vocês me desobedecerem, se vocês andarem por outros caminhos, eu vou fazer isso, vocês serão espalhados, e todos aqueles males virão sobre vocês, mas se vocês se arrependerem, o Senhor diz que vai ser gracioso, Ele vai restaurar, Ele vai derramar a esperança novamente e vai restaurar o povo segundo o arrependimento do coração de cada um deles. Então, na adoração, todo o ser deveria estar envolvido nessa adoração. E dá quase para dizer algo interessante. Dá quase para dizer assim, a adoração não é o que eu faço. A adoração é o que eu devo ser. A adoração não é o que eu faço. A adoração é o que eu devo ser. Então, é nesse contexto de frieza espiritual, nesse contexto de sacrifícios vazios, que o profeta Isaías, no final, já quando ele começa indo para o final da profecia do livro, né, de Isaías, ele começa a falar do servo do Senhor. Viria o servo do Senhor para restaurar a vontade de Deus. E essas profecias sobre o servo do Senhor, elas são conhecidas como as canções do servo. Essas profecias, as profecias de Isaías começam muito duras, são profecias duras, denúncias muito duras. Ele fala do juízo, que seria um juízo muito forte do Senhor sobre o povo de Israel. Mas quando vai chegando já para o final do 40, você começa a perceber que há uma mudança, há uma mensagem de graça, uma mensagem de misericórdia. Começa a ser falado sobre essa esperança de restauração vinculada à manifestação desse servo do Senhor. E esse servo seria como que alguém ungido, especial de Deus, para esse momento onde o Senhor vai restaurar o seu povo. E surge a pergunta. Era a pergunta que os estudiosos do livro de Isaías faziam e o povo de Israel também fazia, os líderes faziam, quem é esse servo? Quem é esse servo do Senhor que o profeta está falando? Quem seria? Seria ele um profeta? Seria a própria nação de Israel? Quem seria esse homem que haveria de vir? De quem o profeta está falando? Sobre quem o profeta está falando? Quem é o servo do Senhor? Então, vamos ler um pouquinho sobre essa canção do servo para você entender o que o Isaías está falando, o que Isaías vai relatando sobre o servo do Senhor. Diz lá na canção do servo, são quatro textos, como 4 canções do servo. A primeira está em Isaías 42, do 1 ao 4. A outra está em Isaías 49, do 1 ao 9. E outra em Isaías 50, do 4 ao 11. E a outra canção do servo vai do Isaías 52, a partir do versículo 13, e termina em Isaías 53, 12. É bem interessante para a gente ler. Vamos ler aqui juntos. Primeira canção, Isaías 42. A gente não vai ler tudo, vamos saltando, pegar alguns trechos só. Versículo 1 ao 4 diz, Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. A ilha são as terras distantes, né? Até as ilhas esperarão nele. Outro
Outro trecho da outra canção do servo, Isaías 49, 5 e 6, diz assim: Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 50, outra canção do servo, no versículo 4 e 6, só essa partezinha, essa perícope, diz assim: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. No Isaías 52, a gente vai olhar essa última canção do servo, e essa parte é a parte mais conhecida de muitos de nós. Diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. É a canção dos servos. E a pergunta que surge é: sobre quem o profeta está falando? Sobre quem? Isso era um mistério. Nós estamos olhando a partir daqui, desse ponto da história, olhando para trás. Hoje nós já sabemos quem é esse servo. Mas quando Isaías falou essa profecia, era um mistério. Quem será esse que virá enviado pelo Senhor, e nele haverá esperança, esperança para Jacó, esperança para o povo de Israel, e não apenas para o povo de Israel. Ele não restaurará apenas a adoração do povo de Israel.
ele fará com que todos os povos o adorem. Quem era ele? Quem seria essa luz para todos os gentios? Interessante é que 700 anos depois que Isaías escreveu essa história, 700 anos depois, um homem, possivelmente ele era um prosélito, não é? Um prosélito de uma terra distante, ele estava lendo esse manuscrito, um manuscrito do profeta Isaías. Ele estava em suas mãos com um manuscrito, um rolo com o manuscrito do profeta Isaías e lendo. E ele havia viajado cerca de 2.000 quilômetros. Viajado 2.000 quilômetros, naquele momento ele estava regressando para sua casa. Depois de 2.000 quilômetros de viagem, ele está voltando e ele está com o rolo com o manuscrito do profeta Isaías e ele está lendo. E esse homem, ele era um eunuco oficial da rainha do seu país, lá da Etiópia. Eunuco, eu anotei aqui, eunuco é a engraçada origem da palavra eunuco, né? É eone, eine e eco, né? Cama e ter. Seria o que tem o aposento, ou o camareiro, né? Mas a origem da palavra às vezes é diferente do próprio uso da palavra, né? E o eunuco é essa pessoa que era um homem castrado e que ele geralmente era colocado para cuidar do harém de um rei, de um homem muito rico. Ele era castrado e colocado ali para cuidar, não é? Também esses homens acabavam se tornando homens de confiança. E esses homens, muitas vezes, eles também serviam como administradores. Haviam castrações que eram feitas por questões rituais, religiosas para os deuses, né? E esses serviçais do soberano, eles eram castrados, né? Os administradores eram castrados para servir a ele por questões rituais e religiosas, né? Mas o que sabemos desse eunuco é que ele tinha andado esses 2.000 quilômetros para adorar ao Senhor. Ele tinha viajado da Etiópia até Jerusalém para adorar. Por isso, possivelmente, ele era um prosélito da porta, né? Existia aquele prosélito de justiça, o prosélito que era completo, ou seja, alguém que tinha abraçado o judaísmo. O prosélito era alguém que abraçava o judaísmo, que se convertia ao judaísmo e ele cumpria todos os ritos do judaísmo. Guardar o sábado, aquelas questões de alimentos, guardava-se dos alimentos impuros, do tocar o sangue e não comer o sangue, guardar o sábado. E também o homem fazia a circuncisão, que era a marca da aliança com Deus. E ele, como eunuco, não poderia fazer ser pleno, não é, de fazer a circuncisão, porque ele era castrado. Mas esse homem, ele vinha adorar. Nada impedia que ele, como um prosélito, como alguém que havia se entregue ao judaísmo, viesse adorar o Deus de Israel. E ele vem a Jerusalém adorar o Deus de Israel. A Bíblia conta de outras pessoas que eram tementes a Deus, como Cornélio mesmo, né? Centurião romano. E existem outros que eram tementes a Deus. Eram pessoas que tinham abraçado o judaísmo, mas que não tinham feito a circuncisão, né? Ele não era um judeu pleno, diríamos mais ou menos assim, entre aspas. E esse eunuco, ele vai adorar, imagina andar todos esses 2.000 quilômetros e chegar ali e ele não poder entrar no templo para adorar. Por que ele não podia entrar no templo? Porque existia uma lei que dizia, em Deuteronômio 23:1, diz lá: qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Ou seja,
o eunuco ele não podia entrar com a congregação para adorar. Ele não podia entrar ali no templo junto com todo o povo, cantando, adorando e oferecendo sacrifícios ao Senhor. Então ele vinha e ficava até próximo, até onde ele podia estar. Então ele não podia participar da assembleia, ele não podia participar da congregação. Ele via até onde ele podia. E aquilo já era para ele o suficiente. Já trazia grande alegria de ele estar ali. Estou na cidade do Senhor, na cidade santa. Estou no templo do Senhor, ainda que eu não tenha entrado, mas eu estou aqui na cidade onde há o templo do meu Deus, do Deus que criou os céus e a terra. Nenhum sacrifício que eu fizesse era grande demais para esse Deus. E esse homem tinha ido lá, adorado, junto com todo o povo, sem poder entrar, né? Sem poder entrar na congregação dos santos ali. E ele estava voltando, lendo os manuscritos de Isaías, e ele fica maravilhado, lendo sobre o servo do Senhor. Ele estava lendo justamente sobre o servo do Senhor, essa esperança de restauração que a gente vê no final do livro de Isaías. E é interessante que quando você começa a ver o final do livro, o final do livro de Isaías, ele começa a dar essas pitadas de esperança que o servo iria trazer. Essa restauração que não seria só para o povo de Israel, mas ia transbordar e alcançar todos os povos, para que todos os povos o adorassem. E isso é joia, mas fico imaginando o eunuco lendo isso, não é? Isaías, a gente leu até o Câncer do Servo no 53, o 54 diz assim, Isaías 54, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer com alegria, com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Começa a falar dessas maravilhas do Senhor. Não é? O capítulo 55 diz assim, e é lindo o 55, essa restauração, essa esperança que o servo vai trazer, diz, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, ó vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O versículo 3 diz, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E o versículo 56, talvez para o eunuco tenha sido uma coisa mais maravilhosa ainda, o capítulo 56. Vai comigo lá e você vai entender o que deixou esse eunuco abismado, esse eunuco que já tinha o seu relacionamento com Deus, ele já buscava o Senhor, já vinha adorar o Senhor, era um prosélito, não era um prosélito pleno, um judeu pleno, porque não tinha podido fazer todos os ritos, não é? Havia impedimentos, ele tinha ido adorar, não podia entrar na congregação, no templo, né? Ele não podia entrar, mas ele ficava satisfeito de ir até lá, Jerusalém, e ficar adorando do lado de fora. Né? O capítulo 56 diz assim, versículo 1, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Olha que isso tinha sido escrito
700 anos, cerca de 700 anos antes. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado não profanando e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Imagina no coração daquele eunuco, porque a profecia dizia que viria um dia onde todos seriam aceitos. Até o eunuco seria aceito e ele poderia ter um lugar na casa do Senhor, um lugar na presença do Senhor. Deus estava dizendo que ele seria aceito. Imagina o que estava passando no coração daquele homem lendo isso. Ele devia estar pensando, mas quem será esse? De quem o profeta está falando? Quando virá esse tempo? Quando chegará esse momento onde esse servo do Senhor, onde essa canção, essa profecia da canção do servo vai se cumprir? E enquanto ele estava ali pensando sobre isso, uma voz entrou no ambiente, uma voz entra na cena. Enquanto aquele homem estava pensando nisso, eu imagino uma voz entrando na cena ali. E a voz dizia: entendes tu o que lês? Sim, era o diácono Filipe, que ele encontra esse homem numa estrada deserta, no meio de um lugar deserto. 2 a 3 dias antes daquele homem regressar para sua casa, o Espírito Santo falou a Filipe: sai daqui e vai para um lugar que eu estou te mostrando, um lugar deserto. Vai para lá. E essa região, ele estava em Samaria, até chegar ali entre Gaza e Jerusalém, nessa estrada, cerca de 120 quilômetros mais ou menos. Cerca de 2 a 3 dias antes daquele homem passar por ali, Deus já preparou um encontro especial para aquele eunuco. Entendes o que lês? Pergunta Filipe. Entendes o que lês? E o texto diz lá em Atos, e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse, e o lugar das escrituras que li era esse: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Filipe aproveita o rolo do manuscrito de Isaías e começa a mostrar em todas as partes da escritura onde falava sobre esse servo do Senhor que viria e trazia esperança e traria restauração, onde levaria todos os povos a adorarem ao Senhor. Filipe vai explicando que Deus já havia pensado no eunuco bem antes do eunuco nascer. Deus já havia preparado para as nações uma esperança, uma restauração, para que as pessoas não vivessem mais no sofrimento, não vivessem mais na dor, não vivesse mais perdida, não vivesse uma vida sem sentido. Uma vida que a pessoa acorda pela manhã e diz: mas
Por que que eu acordo? Por que que eu vivo? Para que serve a vida? Para que serve tanto trabalhar? Para que serve tanto correr atrás? Para que serve tanto sofrimento? Para que serve tudo isso? Se logo acaba, logo isso a alegria, logo a alegria se vai. O Felipe conta qual é o sentido da vida, qual é o sentido da esperança que só é encontrada em Cristo Jesus. Versículo 36 de Atos diz lá: e indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele creu. Através das Escrituras, lendo, ele viu que Jesus é tudo aquilo que faltava, a busca que ele tinha, o que fazia ele tentar se aproximar de Deus, andar 2.000 quilômetros tentando se aproximar do Senhor. Ele viu que a busca, o final dessa busca era o próprio Filho de Deus que foi dado como presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Que cena! Ele crê, ele é batizado, e quando sai da água, aquele que havia anunciado para ele desaparece. Na frente dele acontece um milagre, sem uma explicação. Filipe vai parar em Azoto, o texto vai dizer Azoto, mais de 20 quilômetros longe dali, onde ele vai começar a pregar a palavra em Azoto, vai até Cesareia pregando, andando. Mas o eunuco ficou ali só. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu escrevi aqui: aquele homem não teve mais dúvidas. Ele pôde ver que Deus se importava com a sua alma. Deus se preocupou comigo antes de eu precisar, antes de eu pensar nele. Deus pensou em mim primeiro. Deus traçou caminhos, Deus enviou pessoas, Deus preparou situações para que eu tivesse um encontro com ele. Assim como você que está aí ouvindo agora essa mensagem, Deus preparou para que você estivesse aí, porque hoje é o seu dia. Hoje é o dia do seu encontro com o Senhor. Aquele homem havia viajado 2.000 quilômetros para ficar do lado de fora do templo de Deus. Mas naquele dia, no dia que ele creu em Jesus, por meio de Jesus Cristo, Deus veio morar dentro dele. Ele não pôde entrar no templo, mas por meio de Jesus, aqueles que estavam fora, aqueles que não tinham chance, aqueles que não tinham vez, não só foram aproximados, mas o próprio Senhor veio morar em seus corações. O próprio Deus veio fazer morada dentro deles. Você foi aceito. Não foi você que buscou o Senhor. Foi o Senhor que veio até você e disse: filho, filha, eu te aceito. As minhas mãos estão estendidas para você nesse momento. Eu conheço a tua dor. Eu conheço que você tenta e não consegue. Eu sei que você já tentou mudar de vida, mas você não conseguiu. Eu sei que você tentou das suas maneiras parar com essas coisas que estão te destruindo, mas você não consegue. Parece que é algo que é mais forte do que você. E de fato é. Sozinho, sozinha, você jamais conseguirá. Mas o Senhor hoje quer fazer morada no teu coração. E Ele quer mudar completamente a história da sua vida.
como a história desse homem. A busca desse homem terminou. Ele saía e andava 2.000 quilômetros até o templo. Agora, ele era o templo. O templo passou a ser a própria vida dele. O corpo dele passou a ser o templo, a habitação do Senhor. A busca terminou. Em Jesus, a busca termina. Ele é tudo o que você precisa. E hoje, o Senhor te chama. Ele diz: vem. Venha como você está. Venha, porque eu te aceito. Eu quero fazer morada no teu coração. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero que você entenda por que você está nesse mundo. Eu tenho um plano para a tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que se sente assim, necessitado do Senhor. Você já tentou, já se esforçou e você não consegue. O Senhor quer mudar a tua vida hoje, nessa noite. Se você quer isso para a tua vida, feche os seus olhos agora. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir por cada um que está me ouvindo através desse canal e que estão sendo tocados pelo seu Espírito Santo. A história desse homem impactou a vida dessa pessoa. E assim como houve uma transformação na vida desse homem da Bíblia, que também aconteça uma transformação na vida dessa pessoa que me ouve nessa noite. Haja a visitação do teu Espírito e no interior dessa pessoa algo novo brote. E a tua presença venha invadir toda a escuridão que houver nessa alma. E toda a ação das trevas sejam retiradas, sejam banidas dessa alma, dessa vida, em nome de Jesus. Que essa pessoa venha ser habitada pela presença do Senhor. E tudo novo se faça. Que a busca acabe e que essa pessoa entenda que ela foi aceita pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua promessa. Muito obrigado pela tua fidelidade em nome de Jesus. Você pode agradecer ao Senhor. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Se você nessa noite teve esse encontro com o Senhor, procure a igreja mais próxima da tua casa ou procure a nossa própria igreja. Nós estamos ali na Vicente Lima Cleto e você pode nos fazer uma visita ali. No domingo à noite nós já estamos tendo culto presencial, você pode até participar conosco. E que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe ricamente a tua vida.